Human Podcast Conversas em português. Olá a todos e bem-vindos ao quarto episódio do Human Podcasts, Conversas em Português. Neste episódio iremos falar sobre imigração e comunidades trans e temos connosco a Gabi, uma das fundadoras da Casa T, coletivo auto-organizado de abrigo e apoio a pessoas trans imigrantes e ou racializadas em Lisboa, e a Camila, estudante de textos na António Arroio. Primeiramente, agradeço às convidadas por disponibilizarem do seu tempo e fala para participarem nesta conversa. Para começar, acho que faria sentido falar um pouco com a Gabi sobre a Casa T, que é um coletivo que junta os dois temas centrais do episódio de hoje, uma casa coletivo de apoio à comunidade trans imigrante. Peço-te então para dares um pouco de contexto do projeto, a importância dele para apoiar a comunidade trans imigrante e também falar um pouco de como o meio digital e redes sociais impactam um projeto sem financiamento público. Olá a todos. Eu sou a Gabi, presidente do primeiro centro de acolhimento para pessoas trans, imigrantes em Portugal. A gente inicia Casa T, mais conhecida, né? A gente inicia o nosso trabalho durante a pandemia, onde não tínhamos lugar, casa, abrigo para poder estar tá com as pessoas e ter um ambiente seguro, com um lugar tranquilo onde a gente pudesse estar fora um pouco desse meio tão caótico, tão difícil que a gente vive aqui na cidade, em Lisboa, principalmente, na questão da habitação. E sendo, né, corpos trans, eu acho que tá sendo cada vez ainda mais difícil a gente ter um ambiente, uma casa, um lugar de acolhimento, um lugar seguro onde a gente pudesse estar desenvolvendo as nossas potencialidades. A Casa T surge nesse âmbito, né, de promover a emancipação e a autonomia desses corpos que estão, né, na margem, muitos deles sofrendo negligências, situações de violência, situações de despejo. Aí a gente teve essa ideia de poder, né, formar esse centro de acolhimento e acolher as pessoas e poder promover essa emancipação para esses corpos. Infelizmente, ao decorrer dos anos, a gente foi perdendo muitos apoios. Atenção que a gente nunca foi um centro que tivesse algum apoio governamental. Toda a nossa estrutura, o nosso desenvolvimento foi dado através das mídias, da internet, onde iniciamos o GoFund para poder arrecadar dinheiro para poder pagar os aluguéis e também para poder fazer a manutenção, né, da casa. Isso perlongou durante uns 4 anos, que a gente ainda tinha esses apoios. Hoje, atualmente, infelizmente, a gente não temos mais o espaço físico, mas continuamos ainda na procura de apoios e ahn, parcerias também, né, para ajudar a gente a conseguir desenvolver esse projeto, que, na minha perspectiva, ajuda muitas pessoas, principalmente pessoas que estão chegando agora, que não têm muita estabilidade financeira, que também não conhece muitas questões burocráticas, principalmente na questão da regularização. A Casa T também promovia esse tipo de apoio para as pessoas imigrantes que estavam chegando no país agora. Atualmente a gente só tem feito mesmo trabalhos por via online, de apoios presenciais, mas já não temos mais o espaço físico, porém a gente espera que em breve possamos ter aí o nosso cantinho para poder voltar com esse trabalho que eu acho de extremamente importante para a comunidade queer aqui de Lisboa, visto que a gente é o único centro que promove esse tipo de acolhimento, mesmo nesse ponto das pessoas trans, imigrantes. E que vê também o lado da dificuldade que é para a gente estar ocupando alguns espaços que a política, infelizmente, não vê, ou as outras associações que são governamentais não têm essa visão do que um corpo trans
as necessidades de um corpo trans na cidade. É mais uma coisa superficial de promover somente o básico. Não se vê muito investida em processos de emancipação e também né, colocar a pessoa no meio da sociedade, de emancipar ela também no meio social, não só no meio financeiro. Não adianta nada só eu pegar, dar um emprego para a pessoa, botar ela dentro de um lugar ali e esquecer que ela existe. E depois, como é que fica? Depois de um mês, 2 meses? Como que essa pessoa vai continuar a vida dela? Será que realmente essa pessoa tem capacidade ou ela realmente conseguiu a sua emancipação e a sua autonomização? É difícil, mas eu acho que a Casa T, por mais que a gente tenha sempre esse foco, né, da emancipação e da autonomização, a gente também quer que criar uma rede onde, mesmo que as pessoas não estejam lá, a gente consiga promover, né, esses discursos, essas conversações e mostrar para as pessoas a importância do nosso trabalho na sociedade. E qual é que é o papel da internet e das redes sociais nisso? Atualmente. A gente, é o que tem mantido a casa viva, são os meios de comunicações, as mídias. E no início foi a força motriz para que a gente existisse, né? Porque a gente só conseguiu mesmo formalizar a casa, estruturar a casa a partir do momento que houve esse apoio, esse acompanhamento da internet, das mídias em relação ao nosso trabalho, porque a gente começou a casa sem nenhum apoio financeiro de ninguém. Aí a gente colocou as nossas necessidades, o que a gente precisava nas mídias, na internet, e foram surgindo pessoas que ajudaram a gente foi fazendo as famosas vaquinhas online, né? Que aí pegavam, juntava para poder pagar o aluguel e também para poder continuar fazendo a manutenção, né, da casa. Agora, Camila, queria te perguntar, como é que tem sido a tua experiência, mesmo enquanto uma pessoa de 19 anos que está a entrar na vida adulta, como é que é essa a tua experiência enquanto mulher trans imigrante a entrar na vida adulta? E que impacto é que as redes sociais e a internet têm nisso? Então, eu acho que as redes sociais e a internet têm um papel crucial nisso, nessa minha jornada, né, de transição e principalmente depois da minha maioridade. Porque se não fosse as redes sociais, eu não teria conhecido, por exemplo, a Casa T, eu não teria referências de pessoas trans, eu não saberia o que é ser uma pessoa trans, né, se não fosse por isso. Desde que eu comecei a minha vida adulta, tipo, ano passado, eu tive que ir para uma casa de acolhimento. Eu tive que sair da casa dos meus pais. E graças a isso, eu consegui agora ter uma casa, ter uma estabilidade, consegui parte da minha autonomia, né? Pronto, das minhas responsabilidades enquanto uma mulher adulta. E graças a casas de acolhimento, como a Casa T ou outras, enfim, eu tô aqui, E tô conseguindo construir a minha vidinha. A internet hoje em dia, né, eu acho que possibilita muito esses encontros, esses conhecimentos, principalmente da gente como corpos trans, com essa construção da gente como corpos trans, né? Por exemplo, na minha época lá em Goiânia, eu não tinha internet. O que eu via, o que eu ficava sabendo era o que eu via, o que eu conhecia da vizinha, e eram as piores coisas possíveis, assim. Então existia só o lado ruim da coisa. Hoje em dia, com a internet, a gente tem essa possibilidade, de tanto ver o lado ruim da coisa, como o lado bom, e também procurar informação, né? E referências também, né? Exatamente. Tipo, graças às redes sociais também que eu conheci uma grande referência que é você. Obrigada. É incrível. Muito bom conhecer a Sim. pessoa. Indo um bocado mais para o lado da internet enquanto um propagador de discurso de ódio e de mensagens de discriminação e de opressão de grupos vulneráveis, o que é que vocês acham que pode ser potencializado pela internet em combate à internet nesse sentido? De, pronto, ou então também fora da internet para combater esse discurso de ódio digital que nos últimos tempos também tem vindo a crescer e tem-se vindo a banalizar. Sim, eu acho que por conta da estrutura política que tá havendo no momento, as pessoas que têm os preconceitos, têm esse discurso de ódios, estão mais se sentindo estão sentindo maior liberdade para poder estar pregando isso, falando isso,
difamando as pessoas, diminuindo as pessoas, promovendo ódio, principalmente na internet, né, onde todo mundo tem acesso. Isso tem acontecido bastante. Ainda mais a gente, por conta de ser uma minoria, acho que fica mais fácil para eles nos atacar. Só que a gente tem que entender que, como somos também uma minoria, a gente tem que se fortalecer e também combater esse tipo de discursos, principalmente criando rede de apoios, de comunicação, grupos onde haja essa partilha dessas informações para que todo mundo estejam atentos e também promover, né, discursos felizes, narrativas que fossem boas, narrativas que trouxessem visões de que a nossa vida é boa, a gente precisa só realmente de ter espaço para poder viver em paz, né? E isso tudo também depende da internet, da forma como eles também têm os discursos de ódio, a gente tem que mostrar o lado contrário das coisas, né? Porque a internet sempre vai ser esse campo, essa terra sem lei, onde todo mundo faz o que quer, fala o que quer, e se a gente não se blindar, não se armar em relação a isso, muitos de nós vão ser afetados. Principalmente por se esconderem atrás de perfis vazios e falsos, onde Exatamente. acham que, pronto, por terem uma foto de anime, as pessoas não. Eu sei Eles que podem falar aqui, o que quiserem, podem discriminar quantas pessoas eles quiserem, como eles quiserem, falar o que quiserem. é, eu sei que aqui em E Portugal tem uma política que protege esses meios de comunicação, mas é isso. Existe a lei, como também existe a lei de igualdade de gênero aqui, que protege a gente, mas ela não é efetiva, ela não acontece na vida real, ela existe somente no papel. Então, é a gente ter noção de que isso existe, essas leis existem, e procurar nos, né, nos proteger e nos armar dessas leis também e procurar os meios certos. Eu sei que às vezes não é fácil, principalmente porque são eles que estão lá, né, no domínio das leis, estão nos lugares, nos parlamentos, nas esquadras, nos ambientes aonde a gente vai recorrer a alguma ajuda. Mas existem, por exemplo, algumas associações que têm, por exemplo, a Casa do Brasil, que promove um apoio jurídico, super amplo dentro da nossa comunidade queer, imigrante, assim, é muito importante ter um advogado que pode ajudar nessas questões, assim, onde a gente vê que realmente está sendo prejudicial para alguém, está afetando alguém diretamente, esses discursos de ódio, é a gente se movimentar em relação a isso, né? Para que isso seja, para as pessoas tenham consciência que isso não pode acontecer, que isso é crime, e que veja isso sendo efetivo, né? Seja real. Camila, queres adicionar alguma coisa? Não sei se alguém quiser adicionar alguma coisa que Ah, acho importante. sobre a internet, ter atenção, né? Os conteúdos que a gente vê, os conteúdos que a gente mostra para os nossos amigos, principalmente de conteúdos que vêm desse outro lado que faz tão mal pra gente, né? Então, pronto. Quero agradecer então às duas, à Gabi e à Camila, Obrigada. em cá conversar e dar um pouco do seu tempo para falar um pouco sobre este assunto. E agradeço também aos nossos ouvintes por estarem aqui a ouvir mais um episódio e convido-vos a estarem aqui presentes para o próximo episódio, que irá ser sobre a propagação de imagens não consentidas na internet. Obrigado. Só mais uma coisinha. Sigam a Casa T, ajude a gente, Casa T Lisboa. A gente ainda não está com nosso espaço físico, porém eu acredito que em breve, com força e o apoio de todo mundo, a gente consiga reviver esse projeto, esse centro tão lindo que promove muitas coisas aí na cidade e que a gente não pode deixar morrer. Obrigado.